Muita alegria de estar aqui com vocês. Essa igreja aqui tem um lugar cativo nos nossos corações. Passei muitos réveillons aqui. E realmente na minha solteirice ali pelos 17 anos, o Senhor enviou Juninho para Belo Horizonte. E a gratidão que eu tenho no meu coração pela vida dele e estendo aqui para a igreja de Timóteo que formou esse homem é imensa. O que esses homens preciosos formam na nossa vida não tem preço, né? Muita gratidão mesmo. E estou muito feliz de poder estar aqui para falar dessas coisas também, porque a gente tem feito um trabalho lá em Belo Horizonte ao longo desse ano, ao longo do ano passado, junto com as crianças e os adolescentes, e ao longo de todos os meses tendo encontros regulares. E aí eu acabei ficando responsável pelos jovens entre 12 e 16 anos, e a gente tomou de empréstimo o nome dos arautos, o Ranieri ali, e lá também a gente chama a turma de Arautos BH. A gente está plagiando não só o nome, mas um monte de atividades, de dinâmicas. Amém, obrigado, querido. E essa conversa aqui que eu queria ter com os irmãos, ela surgiu durante o trabalho com os arautos. Nós começamos a detectar na conversa com os meninos algumas questões preocupantes com relação aos seus sentimentos, a forma como eles estavam lidando com os sentimentos, especialmente a ansiedade, preocupações, atribulando o coração de adolescentes, crianças muito jovens. E aí a gente começou a conversar sobre isso, fazer algumas dinâmicas, alguns trabalhos. E no final do ano passado, fizemos um retiro lá no sítio em Belo Horizonte, junto com os arautos Timóteo. Falamos algumas coisas com aqueles meninos e meninas a respeito de fidelidade, de se manter constante, de alguns perigos desse mundo. E abrimos o microfone no sábado à noite e a gente teve uma série de testemunhos que nos deixaram muito alegres pela luz, né, por aquilo que Deus estava fazendo no coração deles, mas também muito preocupados pela dimensão do que aquilo que estávamos vendo, né, estava se confirmando. Então, depois que saímos daquele retiro, conversamos lá, a equipe, e acabamos chegando à conclusão que era necessário fazer uma fala muito contundente com os pais sobre essas questões que estávamos vendo. Então, vou usar aqui esse recurso, tá, para mostrar algumas informações. Essa palavra, ela é especialmente um feedback, um retorno para os pais. Eu gostaria muito de pedir aos pais que refletissem com muito cuidado sobre o que vamos dizer aqui. Às vezes a gente não acha que determinadas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, mas são alertas importantes, eu creio, para as nossas famílias lá, para as famílias aqui em Timóteo, em qualquer lugar, porque são questões que têm afetado o mundo inteiro. Eu sou professor de ensino médio, lá em Belo Horizonte, e fiquei fora da sala de aula por 8 anos, voltei agora em 2023, eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto sobre jovens se machucando, se auto-infligindo sofrimento, jovens dando crise de ansiedade na nossa frente. Especialmente o mundo pós-pandemia é um mundo mais ansioso, um mundo mais preocupado, um mundo mais cheio de adoecimentos mentais, e nós temos que nos preocupar com isso dentro das nossas casas e pensar com muito cuidado nas causas desses problemas que eventualmente venham a acontecer. Amém? Então, dado esse contexto, queria começar com os textos que falam a respeito da necessidade da gente formar os nossos filhos. Então aí, Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que ele fez. Gênesis. Uma coisa interessante aqui sobre esse texto de Gênesis, a amizade de Deus com Abraão, né? Como é que eu vou esconder de Abraão o que eu quero fazer? E ele diz, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vejam que esses textos nos falam sobre posteridade, sobre a necessidade de que aquilo que recebemos e a nossa responsabilidade de que a geração vindoura não abaixe o padrão, não perca as verdades que temos recebido e que sejam o alvo das promessas de Deus, que seja a realização daquilo que Deus quer produzir. Cabe a nós, como pais, que recebemos, cremos, formar essa mesma fé, essa mesma convicção em nossos filhos. Por favor. Deuteronômio, na mesma linha. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou se levantar, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Da mesma forma, uma orientação muito clara para que os filhos, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, fossem insistentemente formados naquilo que temos recebido. E por fim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Essa para os filhos, né? E não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Filhos, que as palavras dos seus pais estejam gravadas no seu coração. Que você acorde já lembrando da instrução que tem recebido para poder praticar. Isso que vai te guardar nesse mundo tenebroso. Amém? Tem aqui uma frase do Sérgio Avilés, que diz o seguinte: a nossa responsabilidade envolve consagrar os filhos, treiná-los na obediência e capacitá-los a decidir, conduzindo-os a projetar a vida. Por que isso é importante? E eu quero destacar isso aqui. Nós, às vezes, quando vamos falar de criação de filhos, temos a tendência de focalizar muito na obediência e na aplicação da vara. Amados, isso é fundamental, não é para tirar nenhuma vírgula, né? Não estou dizendo isso. Mas eu acho que às vezes nos falta entender a amplitude do que é formar um ser humano para caminhar com Deus. Se a gente focaliza demais que os nossos filhos têm que ser obedientes, 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 não é só isso. Daqui a pouco ele não vai precisar mais te obedecer e sozinho, sem você, ele vai ter que tomar decisões na vida dele. Vai ter que escolher caminhos com sabedoria, com responsabilidade. Se ele só aprendeu a te obedecer, a olhar para você e ver ali aquela imagem daquele homem de Deus, que sabe para onde ir, que sabe o que fazer, com 30 anos seu filho vai estar dependendo das suas decisões para tudo que ele tem que fazer. E aí é uma derrota. Você pode ter ensinado bem a obediência, mas não está colhendo um homem de Deus firme, seguro, decidido e que caminha conforme o Senhor nos ordenou. Então, lá no Fundamentos, passa aí por favor, acho que os irmãos conhecem, eu tirei isso aqui lá da lição 101. É uma palavra do Sérgio Avilés sobre criação de filhos. Recomendo fortemente que os irmãos assistam. É uma sequência de umas 4 palavras, começando com essa, 101. E aí ele coloca um quadro
para a gente refletir sobre o que cada faixa etária necessita. Então eu queria destacar aqui, não vou detalhar demais essa ideia, mas só para a gente pensar um pouco nisso. Quando a gente tem nas nossas casas uma criança muito pequena, é evidente que a obediência é o elemento fundamental. Nós temos que ensinar eles a obedecer, né? Ali na primeira infância, a entender que através da sua aceitação, do seu comando, do seu controle, do seu ensino, ele também é aceito por Cristo. Ele se entender como ser humano e parte do plano de Deus, da família de Deus. Receber muito cuidado e amor e ser treinado na obediência. Aí, quando seu filho faz 12 anos, precisa dar uma viradinha na chave. Ele precisa começar a ser treinado a tomar boas decisões. Não que a gente decida tudo para ele, mas que aquela obediência que foi plantada o conduza no futuro a tomar boas decisões, a participar mais ativamente do corpo, a ser alguém que participa do corpo. Ele já se sentiu aceito em Cristo naqueles primeiros anos, agora ele precisa ser inserido no corpo, a ter uma participação efetiva no corpo como um discípulo. Aprender a ter fidelidade, aprender a ganhar de você discrição, amizade. Então, ser treinado e capacitado a decidir. Quando os nossos filhos virarem aí para a vida adulta, com 18 anos, aí o nosso papel está chegando no fim. Mas a gente precisa apontar os nossos filhos para serem verdadeiros cooperadores com o propósito eterno de Deus. Ainda é mais treinamento. Ele tem que entrar na obra de Deus, ele tem que cooperar com o seu propósito, ele tem que fazer parte da igreja e encontrar nessas coisas realização própria. Então a gente precisa conduzir os nossos filhos a ter um projeto de vida, a saber para onde vão, o que vão fazer e com segurança decidir em Deus. Amém? Então, eu acho que isso é importante para a gente entender que às vezes a gente não pode afunilar o ensino que temos recebido. É muito amplo, é muita coisa que a gente tem que se preocupar e se preocupar especificamente com as demandas dos nossos filhos em cada faixa etária. Então, pode passar, por favor? Eu vou dividir a minha fala aqui em 5 partes, tá? Primeiro, com relação às preocupações que surgiram no nosso coração, especificamente com os nossos adolescentes, né? Adolescentes aí, 12 a 18 anos mais ou menos. Primeiro, a questão da ansiedade, da preocupação, da culpa, da tristeza e da solidão, e quadros depressivos que a gente tem visto. Depois, a consequência principal disso que a gente quer apontar, que é o vício em telas, e aí eu queria desdobrar em alguns elementos, a questão das causas circulares, dos problemas para dormir, diminuição da empatia e problemas da atenção, de concentração e atenção. A questão da comparação social negativa, que tem muito a ver com as mídias sociais, a adoração a falsos ídolos desse mundo e a questão da masculinidade e da feminilidade sadia e conforme um padrão bíblico. Então eu queria desdobrar cada um desses elementos, que foram as preocupações que emergiam enquanto conversávamos ano passado, né? Muitas delas conversamos lá no retiro junto com o Ranieri. Então, começando aí, eu queria mostrar uma dinâmica que a gente fez com os arautos e o resultado dessa dinâmica. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente chama de roda das emoções. É um círculo em que a pessoa olha ali para o meio do círculo e vê emoções básicas, as mais básicas que existem. Alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e surpresa. Então são emoções super básicas. Mas essa aqui é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, por exemplo, você pode sair da alegria e dizer algo mais específico, né? A alegria, eu posso me sentir aceito ou poderoso. A tristeza, por exemplo, ela pode vir porque eu estou me sentindo solitário. Solitário por quê? Eu me senti excluído ou me senti isolado. Então, na medida que a roda abre para a sua borda, ela dá mais especificidade aos sentimentos. Isso é interessante porque, às vezes, a gente está sentindo alguma coisa e não consegue nem expressar. Então, essa é uma ferramenta que, se você vai usando, né, o pessoal usa aí de psicólogos e tal para desenvolvimento pessoal, e como a gente estava preocupado com os sentimentos, a gente decidiu usar isso aqui. Pode tirar o... A gente decidiu usar isso aqui para ver se os meninos conseguiam expressar como eles estavam se sentindo. Então, a tarefa foi a seguinte, eu vou ler aqui que vocês não vão conseguir ver. Tire um tempo para conhecer a roda. Você deve... Sobe um pouquinho. Opa. Você deve colorir as emoções que tem sentido nas últimas semanas. Pense o seguinte, então foi o comando que a gente deu para eles. Ao fim de um dia, após vivenciar experiências marcantes, quais emoções predominam dentro de você?
você não precisa se identificar. Então, eles fizeram isso de forma anônima e aí coloriram no papel as emoções que mais apareceram. Aí eu queria mostrar aqui o resultado aglomerado nas maiores emoções. A gente estava muito preocupado com o problema da ansiedade, tá? Essa era a nossa preocupação central. Passa aí para a próxima, por favor. Aqui eles vão ter que dar um zoom também, porque ficou pequenininho. Então, começando ali na alegria, eu vou mostrar o que deu mais ou menos um terço. Muitos dos nossos meninos e meninas, felizmente, coloriram várias coisas relacionadas à alegria. Então, ali, ó, amoroso, 20 meninos. Tinham 30 lá, tá? Nesse dia, só 30. Então, assim, é até importante dizer isso aqui. 30 não é estatisticamente significante, tá? Então, a gente não pode virar e falar assim, olha, esse aqui é o quadro que reflete como são os jovens discípulos. 30 é um número muito pequeno. A gente teria que ter uma amostra muito maior para dizer assim, isso aqui reflete. Então, só tomando esse cuidado, tá? Isso aqui reflete a situação daqueles 30 que estavam lá. Mas é algo indicativo para a gente e que nos trouxe preocupações. Então, dito isso, tá? Só para a gente não extrapolar o resultado, 20 se disseram amorosos. Eu vejo isso mesmo nos nossos filhos, né? Brincalhão, 18, sensível, 15, corajoso, 15, divertido, tranquilo, alegre, 11. Então, sentimentos interessantes, que são sentimentos da alegria, felizmente apareceu em muitos, tá? Muitos apontaram sentir essas coisas. Bom, né? A outra ali, por favor, surpresa. Na surpresa, animado, aí vem, 13 se sentem muito confusos, energéticos, desanimados. Isso aqui é o que apareceu no meio da surpresa. Uma coisa que a gente já começou a notar, no meio da alegria e da surpresa, extrema agitação. Sentimentos que tem a ver com estar energético, estar feliz, estar animado demais. A gente começou a notar isso. Passa para o próximo. Raiva. Chega lá, por favor. Inseguro. Mais da metade deles apontaram que sempre sentem esse sentimento. Ciúmes, 13. Irado, furioso, frustrado e agressivo. Chegando aí a bater mais ou menos um terço deles com esses sentimentos, né? Ao final aí de um dia, de experiências marcantes. Depois, no nojo, julgamento. Horrível. 8 meninos disseram que se sentem horríveis. Desapontados, hesitante, revoltado, desaprovado. Aí tem mais outros, medo. Aí abre lá. Aí, infelizmente, aonde a gente estava mais preocupado foi o resultado mais marcante. 21, que dá mais ou menos 70% deles, disseram que o sentimento que mais pega é a ansiedade, né? Um dos sentimentos que mais sentem é a ansiedade, seguido por preocupação, insegurança, sentimentos de inferioridade e se sentir inútil. E vem ali, ó, 6, desrespeitado, rejeitado, humilhado. Teve até um que colocou violado, né? A gente ficou morrendo, não era identificado, ficou morrendo de preocupação se esse indivíduo entendeu o que ele estava dizendo ou se foi a gente que entendeu errado. Mas, enfim, até isso apareceu nas questões lá. Tristeza, uma coisa também que nos preocupava muito e apareceu de forma marcante. Metade deles dizendo que ao final de um dia de experiências bate solidão. Entediado, 13, envergonhado, e aí, ó, culpado, ignorado, excluído, vazio. Não sei se tem mais um, acho que não, né? Acabou, né? Isso. Aqui é uma nuvem de palavras do que mais apareceu. Então tá ali o ansioso gigantesco, o amoroso brincalhão, mas vejam muitos sentimentos negativos pipocando, né? O inseguro, o confuso, o preocupado, o desapontado, meninos que dizem se sentirem detestáveis, julgamento, frustrado, inferior. Às vezes esses sentimentos são comuns na adolescência, todo mundo que foi adolescente sabe, né, que a gente passa por essas coisas mesmo. A gente fica até um pouco menos preocupado quando tem um mix, mas apareceram outros que eu queria mostrar aqui, de exemplo, que aí preocupa muito. Por exemplo, desculpa, deixa eu só voltar nisso aqui. Depois o que eu fiz? Eu peguei aquele conjunto e montei um combo de coisas que são mais ou menos parecidas, porque a gente não ficou definindo com tanta clareza os sentimentos, aí ficou mais preocupante. Olha só, eu fiz um combo, juntei tudo, ele pelo menos tem que ter dito uma vez um sentimento desse.
Ansioso, preocupado, inseguro, depressivo, desespero. Aí joga para lá só para ver a quantidade. Aí bateu 90% deles. Pelo menos um desses sentimentos eles falaram. O segundo ali, aquilo que eu tinha dito, são sentimentos relacionados à alegria, mas que todos eles demonstram uma agitação interior. Brincalhão, divertido, alegre, animado e energético. Fico na dúvida se não tem agitação demais nesse sentimento, que acaba não levando a tanta alegria assim. Depois ali, amoroso, sensível, próximo, confidente, um conjunto bom. E aí, uma série de conjuntos ruins: desanimado, entediado, vazio, impotente, indiferente, apático, solitário, excluído, distante, abandonado, ignorado, isolado. Volta lá para a gente ver a quantidade desses. Olha lá, cerca de 70%, 77% dos meninos dando indicação de que estão sentindo coisas desse tipo com frequência. Aí eu queria mostrar, agora passa para o próximo, por favor, um resultado aqui de 2 aqui, só para vocês verem o seguinte. Esses aqui são uns dos piores. Por quê? Se você olhar com calma, né, eu não vou me ater, ali onde está a alegria, surpresa, onde tem alguns melhores, praticamente não tem nada. E aí o menino vai, desanimado, oprimido, preocupado, inferior, insignificante, inadequado, ridicularizado, embaraçado. Uma sequência que você já fica deprimido só de ler como é que esse jovem falou que ele se sente. O outro lá, ele colocou uma gradação, né? Que ele sente sempre, o que ele sente às vezes, né? Preocupado, oprimido, inseguro, ciúmes, ferido, rejeitado, louco, horrível, culpado, abandonado, depressivo, solitário, entediado. Só 2 da alegria. Alegre e orgulhoso. Passa para o próximo aí. Esse aqui eu achei o pior, porque ele pegou a alegria e o animado e deu só meia carga. Ele coloriu só até a metade. E aí o resto do que ele sente, ele preencheu. Desanimado, preocupado, inferior, rejeitado, seguros, em ciúme, detestável, abandonado, inferiorizado, isolado. O dia que a gente decidiu fazer isso aqui foi um dia que eu vi uma menininha desse tamanho, magrinha, falando sobre solidão com um peso de adulto. Eu falei, gente, tem um negócio acontecendo com esses meninos, nós temos que entender melhor. E assim, os resultados nos deixaram extremamente preocupados. E vendo depois os meninos se expressarem, a gente queria tentar dar aqui algumas indicações de por que os nossos filhos estão... Não, aí, lembrando de novo, tá? Nós não estamos falando que isso aqui reflete o seu filho ou de forma geral. Mas pode ser uma indicação de algo que está acontecendo. Então, avalie se as causas que a gente está apontando aqui não podem estar acontecendo dentro da sua casa. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Mas essa estatística, né, quero insistir, ela não dá para falar que ela reflete a realidade de todo mundo, tá? Não. É isso mesmo? Né? Ah, não, é isso mesmo, desculpa. Então, eu queria dizer o seguinte. A primeira coisa que a gente queria destacar aqui como uma causa provável é o vício em telas. E uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que assim, o uso não supervisionado, irmãos, do celular, do videogame, dos computadores, das séries ali, do streaming, está criando jovens viciados em telas. Eles querem tela o tempo inteiro para consumir os joguinhos, as séries, os desenhos animados, os animes, os filmes, conteúdos de influenciadores digitais. E o pior de tudo, o pior de todos, a pornografia. No meio desse bolo, se a gente não cuidar, se a gente não supervisionar, se a gente não tiver um controle fortíssimo, vai chegar na pornografia. Esse problema, sim, ele é gravíssimo, ele está na nossa sociedade toda e ele também está dentro da igreja. E eu vou dizer o seguinte, ele não está só nas crianças, ele está em muitos adultos. Nós temos muitos, né, muitos adultos experimentando esse vício também e as consequências desse vício na sua vida. E eu queria defender aqui a ideia de que o vício em telas, ele tem causas circulares. O que significa uma coisa que tem causas circulares? Às vezes você tem uma coisa que te motiva, só que a acontecer, aquele fenômeno, aquele problema, só que o próprio problema se autoalimenta, né? Ele mesmo faz o efeito de te levar
a provocar mais. Então, como é que começa? Dai, por favor. Começa com algum gatilho, né? E aí, nesse caso, o gatilho que eu estou falando pode ser as redes sociais, pode ser as séries, os filmes, esses videozinhos muito curtos, que eles já são feitos especificamente para prender sua atenção e você ficar ali horas e horas rolando a tela do seu celular e vendo vídeos de 8 segundos, 10 segundos. E isso tem um problema em nós. Por quê? Tem uma área do nosso cérebro ali, ó, que é o ATV, que ela produz um hormônio chamado dopamina. Quando você faz alguma coisa que te dá muito prazer, que te dá satisfação, aquela área joga dopamina no seu córtex pré-frontal e nesse núcleus accumbens, para te dar uma sensação de recompensa. Isso é um mecanismo ótimo do nosso cérebro, porque reforça comportamento positivo. Você faz uma coisa que é boa, que você se sente bem, descarga esse hormônio da felicidade no seu cérebro e você entende que é bom você repetir aquela atividade. Só que nós podemos enganar o nosso cérebro e tornar algo que é bom, que Deus criou de forma perfeita, em algo terrível para a nossa vida. Então, o que acontece? Às vezes vem um gatilho, você começa a assistir, aquilo é legal, você se sente bem, seu cérebro injeta dopamina, e aí vem um comportamento compulsivo. Porque o seu cérebro, se você não se disciplinar, ele começa a ficar viciado em dopamina. Quando a dopamina acaba, ele pede mais. Quando ele pede mais, ele quer que você volta para aquela atividade, para aquele comportamento. Cada vez mais ele vai te dando vontade de olhar sem parar. Alguns vivem para postar, né? Para até de interagir socialmente, só quer saber de postar, tirar foto, postar. A interação dele com o mundo é postar, né? Por quê? Desesperado pelos likes, desesperado pelos comentários, né? Seguir e ser seguido, fica doido para ver quem está seguindo, quem está procurando, quem está comentando, quem está olhando. Consumir o que não deve, interagir com estranhos, e aí o problema fica sério com os nossos filhos. Se expor para pessoas desconhecidas, conversando na internet, interagindo com outros, com curtidores, com seguidores. E aí, quando a coisa vai ficando feia, ficar triste, deprimido. Volta aí, por favor. E aí, o que acontece? A recompensa, quando você vai lá e experimenta, te leva para a culpa. Então, isso aqui é Passa mais um, por favor. Isso aqui... Volta. Então, volta, por favor. Tinha uma setinha aqui, mas ela desapareceu. Isso aqui é um mecanismo circular, tá? Tinha uma setinha aqui, ela foi-se embora. Então, que você tem um gatilho, você experimenta, depois de experimentar muito, você fica culpado, aí o seu cérebro, por causa do seu desespero, da sua ansiedade, porque você está se sentindo culpado, libera outro hormônio chamado cortisol, que é o hormônio da depressão. Aí você se sente tão mal, e aí você se lembra que a única coisa que você faz, que você se sente bem, é voltar para as redes sociais, para as telas, para as outras coisas. Aí você volta. Nós ouvimos isso dos nossos filhos no retiro. O menino fala assim, eu peguei, ele falou assim, eu já peguei e joguei 10 horas sem parar. Peguei o celular e fiquei jogando 10 horas sem parar no meu quarto. Quando eu terminei e olhei que eu vi que eu tinha jogado 10 horas, eu me senti um lixo. Aí aqueles sentimentos aparecendo. Eu me senti um lixo, eu me senti super mal. O que eu fiz com o meu tempo? A voz do pai batendo na cabeça, né? O que você está fazendo e tal? Só que aí, o único momento que ele não se sente triste é quando ele volta para jogar. Porque aí o cérebro dele joga de novo. É a mesma coisa com séries. Meninos falando assim, eu comecei a ver um dorama, vi uma temporada inteira. Uma temporada inteira. Quando terminou, tremendo, se sentindo ansioso, mal, e aí volta para ver a segunda temporada, porque é o único momento em que a pessoa não se sente mal. Então, assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É um problema que afeta a composição do nosso cérebro, a forma como os nossos hormônios se regulam. Nossos filhos não podem cair nessa. Passa, por favor. Outra questão, problemas para dormir. Falei que eu sou professor de ensino médio, é o que eu mais estou vendo. Meus alunos adolescentes, provavelmente a maioria sem controle nenhum em casa. Espero que na casa dos irmãos não seja assim.
Chega lá de manhã, 7 horas, para assistir uma aula, metade deles está desmaiado. Por quê? Passaram a madrugada assistindo séries, filmes, ou vendo coisa muito pior que isso. Ou jogando joguinho, interagindo com outras pessoas. Trocando a noite pelo dia. Passa o dia fazendo essas atividades ruins, chega à noite, está morrendo de ansiedade, o sono não chega. Muitos jovens com problemas para dormir. Passa aí, por favor. Então, gente, eu queria deixar aqui algumas perguntas para a gente pensar. Avalia dentro da sua casa, tá? Você está controlando o tempo de tela do seu filho? Ele tem controle do tempo de tela? Ou você está deixando rolar? Pode ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. Você está supervisionando o que ele está vendo? Você sabe a hora que ele está sentado lá no cantinho, olhando para o celular, o que ele está fazendo? Se ele está conversando com alguém, se ele está assistindo um conteúdo ruim, você está supervisionando? Você está verificando se o conteúdo é adequado para a idade dele? Se não vai gerar ansiedade? Os nossos meninos pequenininhos estão querendo assistir coisas o tempo inteiro no celular. O que eles estão assistindo a hora que a gente está deixando? O que é? Qual conteúdo é esse? Ou a gente está confiando demais, está achando que eles vão fazer boas escolhas, que eles vão escolher coisas legais, que eles vão abrir o catálogo ali da Netflix, passa para lá, passa para cá, e escolhe um negócio que é bacana, que é joia. Será que dá para confiar nisso? Você está deixando seu filho dormir com o celular dentro do quarto? Você está deixando ele assistir coisas sozinho dentro do quarto dele? Amados, nós temos que pensar com muito cuidado nisso, porque é aqui que começa. Quando falta supervisão da nossa parte, quando a gente não está de olho no que eles estão vendo e controlando essa coisinha aqui, e o mal que ela pode estar fazendo aos nossos filhos, é um problema seríssimo. Então eu queria recomendar uma coisa para todo mundo aqui. Se você disse não para alguma dessas coisas, faz um favor à sua família. Instala um aplicativo de controle parental no celular do seu filho. Se você acha que o seu filho já tem maturidade para ter um celular, que ele já pode fazer consumo do celular, ou você, jovem, que está enrolado com essas coisas, pede ajuda. Pede para instalar um controle no seu celular, porque você não está dando conta. O controle parental, aí eu vou recomendar 2 aqui, tá? O Google Family Link, esse é de graça. Com esse aqui você já controla o tempo de tela, você já consegue ver aonde o seu filho está, se ele for um pouco mais velho, já andar sem você. Você localiza ele pelo Google Maps. Mas eu acho bom colocar um pago. Tá? Eu estou recomendando esse aqui, é o que eu uso. Esse aqui bloqueia 100% de conteúdo pornográfico. Seu filho não vai conseguir acessar no celular nenhum conteúdo pornográfico. Você pode ir lá fazer as marcações daquilo que você não quer permitir. Você pode ser muito rigoroso, um pouquinho menos rigoroso, mas ele bloqueia completamente determinados tipos de conteúdo. Bloqueia também conversas online, usando o seu celular. Se bem que você não pode parar de prestar atenção, porque não são poucos os relatos que a gente está vendo de crianças batendo papo no celular da mãe ou do pai. Quando o pai assusta, já está ali batendo papo e se enrolando. Vocês sabiam que o Pinterest tem bate-papo? Tem que tomar cuidado, tem coisa que a gente nem sabe e as crianças estão na nossa frente, acham e começam a interagir aí nas redes sociais afora, sem a nossa supervisão, usando nome falso, né, e coisas desse tipo. Amados, recomendo fortemente. Jovem, se você está enrolado com impureza, com pornografia, pede ajuda. Coloque isso aqui no seu celular, você não vai ter condição de olhar pornografia no seu celular se tiver um controle desse. 100 e poucos reais por ano, alguma coisa assim. Agora, se você der um celular para o seu filho de 800, de 1.000, pagar 100, 200 por ano para ter uma proteção, eu acho que dá, né? Se você tomou a decisão de que ele pode ter um celular e teve o recurso para dar, coloca no orçamento mais um pouco e coloca alguma coisa que bloqueia completamente, tá? Passa, por favor. Capacidade de exercer empatia é outro problema que quando o nosso cérebro está entupido de dopamina, o livro do Jean, não sei se alguém aqui já viu, já leu, que fala o Novo Anormal, ele mostra alguns estudos médicos de que, por exemplo, o viciado em pornografia, ou qualquer pessoa que está enrolada com vícios, uma tomografia do cérebro dele vai ficando similar à tomografia de um viciado em cocaína, de um viciado em crack. O que os viciados têm de pior?
com as famílias. Eles perdem totalmente a empatia pela família. Né? Rouba dentro de casa, arruma confusão. Então, assim, se os nossos filhos vão ficando viciados em telas, se essas coisas estão afetando a vida deles, isso também tem um efeito de diminuir a empatia dentro deles se tornarem mais secos, deles se tornarem menos amorosos, e disso trazer mais preocupação, mais ansiedade, mais tristeza, porque ele não sente que dá conta de corresponder às expectativas. Mas às vezes está acontecendo alguma coisa ali dentro dele que nós estamos deixando, por uma falta de supervisão, por uma falta de ter questões bem definidas, que pode estar afetando. Então é importante se perguntar também, tá, gente? Seu filho está participando das conversas com os adultos? Ele está sentando junto com você? Ele interage? Ele participa dos momentos? Ou você está deixando ele ficar para os cantinhos, mexendo em celular, enquanto você está vivendo sua vida, normalmente? Se lembra de quando você foi criança, que não tinha celular? O que você tinha que fazer? Tinha que sentar ali do lado. Se você chamasse 2, 3 vezes para ir embora, o pai já... Fica quieto, menino, você vai embora a hora que eu disser. Né? Não tem negócio de dar celular para o menino ficar distraído enquanto você está fazendo o que você quer. Né? Seu filho sabe o que está acontecendo dentro de casa? Ou você está permitindo que um adolescente fique andando dentro da sua casa com fone de ouvido, para lá e para cá, sem nem prestar atenção em nada? Só vivendo no mundinho dele, só assistindo as coisinhas no celular dele, só se preocupando com os assuntos próprios dele, só interagindo com os amigos dele. Amados, nossos filhos têm que crescer sabendo como é a vida. E para isso eles têm que participar do ambiente familiar. E as telas roubam os nossos filhos desses ambientes. Porque a gente acha um escape para o menino não se sentir entediado, para ele não ficar reclamando com você, para ele não ficar fazendo pirraça, ser muito pequenininho. Só que aí ele começa a parar de perceber como o mundo funciona. Às vezes ele não sabe quanto custa a roupa que ele veste, a comida que ele come, como é que é participar da vida da casa, das tarefas da casa, porque está distraído com todo um monte de entretenimento. Então, amados, vamos tomar cuidado com isso. Né? Os nossos filhos precisam exercer empatia. Eu sou pai de adolescente, às vezes a gente se assusta um pouco com os adolescentes que a gente vai interagindo. Menino chega, senta na mesa para almoçar com a gente, mal conversa, só fica na risadinha, nas piadinhas, olhando o telefone. Eu mando meu menino lavar vasilha, o outro senta lá e fica esperando ele terminar. Sabe, assim, aquela falta de predisposição ao serviço, aquela capacidade de interagir, conversar bem com os adultos, de ser educado na casa dos outros, pode estar relacionado ao quanto seu filho está envolvido com entretenimento. E às vezes a gente fica dando desculpa para os nossos filhos, dizendo que é a personalidade deles, que é o jeito como eles agem, que eles são assim. Temos que tomar cuidado. Amém? Pode passar? A agitação excessiva. Essa é outra questão também, muito séria, especialmente para os nossos filhos pequenos, para os pequenininhos. Hoje a gente vai num restaurante, num lugar para comer, numa lanchonete, a gente não cansa de ver pais de filhos pequenos, para conseguir comer, o único recurso dele é dar o celular para a criança, e a criança ficar assistindo alguma coisa, para o adulto ter paz para comer. Muitos e muitos momentos, quer ter paz, joga o menino num desenho, né, coloca o menino fazendo alguma coisa desse tipo. Isso vai gerando uma agitação gigantesca, porque está privando os nossos filhos do ócio criativo. Sabe o que é o ócio criativo? O menino está ali, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala assim, vai para o seu quarto e vai brincar. Brincar do quê? Não sei. Não sei do que você vai brincar. Entra lá dentro do seu quarto e inventa uma brincadeira. Esse ócio criativo, quem cresceu no mundo sem essas tecnologias, sem esses desenhos à vontade, você só tinha desenho 1 hora do dia, né? Num programa, num canal específico, você tinha que inventar brincadeira, você tinha que criar histórias, você tinha que, né, com pouquíssimas coisas, inventar um monte de coisa e brincar na rua, brincar sozinho. Gente, se os nossos filhos não experimentarem esse ócio criativo, e a gente está o tempo inteiro cedendo às pressões que eles fazem por entretenimento, nossos filhos vão ficar cada vez mais agitados, cada vez mais pirracentos. E olha só, já existem estudos que mostram que a falta do ócio criativo, ele não permite que o cérebro da criança se desenvolva corretamente. Todo mundo precisa fazer essas pausas e inventar histórias, especialmente quando criança,
para suas conexões neurais serem criadas. É isso que torna a criança depois um adulto criativo, uma pessoa produtiva. Então pensa o seguinte, se você não está permitindo seu filho ter ócio criativo, você está tornando ele uma pessoa incompetente para o futuro. Você não está permitindo que ele cresça com o desenvolvimento que ele merece ter. Porque às vezes a gente está cansado, a gente está culpado ou qualquer outra coisa e simplesmente cede à pressão dos nossos filhos. Então, coloca aí as perguntinhas, por favor. Você está dando seu filho momentos, seu filho pequeno, né? A oportunidade dele ter momentos para brincar só usando a criatividade dele? Você está cedendo demais à pressão dos seus filhos por tela para você ter momentos de paz? Nós temos que pensar nisso. No quanto isso é saudável dentro da nossa casa. A gente ceder para ter paz para nós. E aí os nossos filhos perdem momentos importantes. Você vê seu filho excessivamente agitado, sempre procurando entretenimento, sempre procurando alguma coisa para fazer, e aí você pensa em ir atrás de um diagnóstico, porque o mundo moderno virou para isso, né? Hoje, o menino está ali um pouco agitado, o pai e a mãe, TDAH, TOD, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem zilhões de diagnósticos hoje para situações de comportamento. Queridos, não estou falando contra você procurar ajuda se você acha que o seu filho está precisando de alguma ajuda. Não estou dizendo que essas doenças não existem, tá? Por favor. A gente vê, né, lá, eu mesmo trabalhando na escola, a gente vê situações que os meninos são diagnosticados e precisam de acompanhamento. Agora, é um mal do mundo moderno. Porque o pai, muitas vezes no mundo, né, pai e mãe trabalhando, não passam tempo com o filho daquele jeito, sem controle nenhum, o diagnóstico é um cobertor confortável, que tira a culpa do pai. E aí muita criança sendo medicada. E aí você leva o menino no psicólogo e começa a procurar recursos para tratar TDAH e qualquer outra coisa, o recurso é comportamental, você dá educação para o seu filho. Então assim, pensa com cuidado nisso. Se existe muita agitação, antes de você começar a pensar que talvez tenha algum problema, começa a pensar nesses recursos. Tirar telas, deixar ele brincar sozinho, deixar ele usar a criatividade dele, colocar limites, colocar regras, dar tempo de sono, coisas que às vezes não estão acontecendo, né? Sua casa não tem uma rotina, seu filho está solto demais, né? Você não está ali estabelecendo, junto com ele, em diálogo com a sua esposa, regras muito claras para ele poder experimentar essas coisas. Pensa nisso também, tá, amados? E é o seguinte, muitas vezes você priva o seu filho do ócio criativo e não funciona. Essa coisa da agitação, da birra, da pirraça, né? Insistindo para ter alguma coisa sempre. Isso aí a gente vê toda hora, né? Tira o celular dele, tira a televisão dele por um tempo. Ele vai sofrer ali 2, 3 dias, daí a uma semana, você está vendo ele brincar como ele nunca brincou antes. Você está vendo ele experimentar coisas como ele nunca experimentou antes. Quantas vezes na minha casa, né? Dá aquele... faz um negócio errado, então a gente fala, seu castigo é ficar 5 dias sem TV. Fim dos 5 dias, o menino está uma maravilha, brincando, cheio de coisa, inventando história. Você fala assim, nossa Deus, para que eu falei só 5, né? Podia ter sido mais para esse menino brincar direito, né? Então, assim, não funciona, queridos. E são coisas que às vezes a gente precisa ter coragem, né? Porque a gente tem dó demais, a gente se segura demais. Mas às vezes é o remédio que os nossos filhos estão precisando. Um outro problema do vício em telas, a chamada atenção parcial contínua. Esse aqui pega demais nos adultos. O que é a atenção parcial contínua? Hoje as pessoas estão tendo que ficar dividindo a atenção delas entre múltiplas fontes de informação e estímulo. E aí alguns estudos já estão mostrando que esse negócio está afetando o cérebro humano e nos deixando cada vez menos produtivos. E aí com o seu cérebro pressionado, libera cortisol. Você vai ficando triste, ansioso, deprimido. O que está acontecendo? Às vezes tem um adulto que ele não consegue ir numa consulta médica, está sentado na frente do médico, o celular dele apita, vibra, ele não consegue terminar a consulta e não olhar o que é aquela notificação que chegou. Você está ali trabalhando, concentrado numa tarefa, do nada você para
e vai olhar o WhatsApp, vai olhar se alguém postou, se alguém comentou, se alguém fez alguma coisa. Isso é atenção parcial contínua. Nós não estamos sendo capazes, se estamos enredados por essas coisas, de prender a nossa atenção por um tempo longo em uma tarefa, em uma atividade, sem parar para ficar olhando notificações, mensagens, respostas. E esse negócio mata a produtividade, né? Você que é trabalhador aí, você sabe disso. Muitos jovens, gente, muitos jovens, e tomara que não sejam nossos filhos, não vão conseguir boas posições no mercado de trabalho, porque os chefes não vão ter a mesma condescendência que os pais. O menino entra no serviço, o chefe fica vendo ele toda hora parar para olhar o WhatsApp, sair da sala para postar alguma coisa, assistindo coisa em rede social no momento do trabalho, vai rodar, vai passar o rodo rapidinho. E tem muito jovem aí perdendo emprego por isso, né? Porque não dá conta de se manter atencioso e concentrado em tarefas básicas do cotidiano. Coloca a perguntinha para mim. Faz uma autoavaliação, querido. Você também, pai. Você se sente capaz de concentrar aí nas suas atividades cotidianas? Você está sempre aí parando, olhando notificações, olhando mensagens? Você tem problema com notificação não olhada? Não verificada? Abre ali, está ali, 50 mensagens não lidas no WhatsApp. Aquilo te deixa ansioso? Você tem que parar tudo que você está fazendo para abrir e tirar aquele número do WhatsApp e ler o que as pessoas te mandaram? Esse negócio te deixa preocupado? Você tem que parar tudo que você está fazendo para olhar a notificação? Quando você posta alguma coisa numa rede social, você fica toda hora olhando para ver se alguém já viu, se alguém já curtiu, se alguém já comentou? E isso está tirando a sua atenção do que você tem que fazer ao longo do dia? Se nós que somos adultos podemos sofrer com isso, pensa seu menino de 15 anos, de 12 anos, de 13 anos, se ele vai dar conta de usar o celular e viver essas coisas e ter tranquilidade. Pensa se ele vai dar conta. Você tolera seu filho sentar à mesa ou ficar aí perambulando pela casa com fone de ouvido, desligado do mundo? Que é isso que a atenção parcial contínua faz. A vida está acontecendo aqui e o seu adolescente está ali, ó. Tem esse negócio de adolescente é desligado, adolescente é assim mesmo, né? Isso é invenção do mundo, piorada por esses problemas. Vocês se cuidam dentro da casa de vocês, para vocês não serem surpreendidos. Às vezes a família inteira está sentada à mesa e cada um com seu celular. Eu sei que lá em casa eu tenho que tomar cuidado com isso. Bobear, eu tenho que ser o primeiro a pôr ele no canto assim, né? Eu chego, já quero pôr ele no canto assim da mesa para ver se eu converso com a minha família, que se bobear, né? Pisca a tela, eu olho, daí a pouco a família está ali comendo e a gente está olhando tela. Nós temos que tomar cuidado para esse ambiente não existir dentro da nossa casa. Refeições com diálogo, momentos em família com qualidade, né? Sem tanta invasão dessas coisas na nossa vida. Porque isso não faz bem para nós e pior ainda para os nossos filhos que estão em amadurecimento. Amém? Estão comigo? Amém. Outra coisa, gente, a chamada comparação social negativa. Queria falar aqui de um estudo que foi publicado no Reino Unido, com esse título aí, ó, States of Mind. Ele fez uma pesquisa com os jovens do Reino Unido, e essa sim é uma pesquisa gigantesca, tá? Com pessoas entre 16 e 24 anos lá na Inglaterra, e ele viu que 91%, relatou isso, 91% dos jovens entre 16 e 21 anos estão nas mídias sociais. Tem conta em alguma dessas redes sociais aí, Facebook, Instagram e por aí vai. E aí o estudo começou a mostrar, porque foi exatamente nesses pontos que a gente está conversando aqui, que no Reino Unido, os níveis de ansiedade e de depressão nos últimos 25 anos aumentaram em 70% em meia população. E os jovens relataram que as mídias sociais são causa do aumento dessa taxa de ansiedade. Torna isso cada vez pior, porque tem um ciclo vicioso também, tá? Ficar muito tempo nas redes sociais, muito tempo distraído, muito tempo sofrendo as ansiedades que estar nas redes sociais provoca, eu vou falar de algumas delas aqui, enche o jovem de sentimentos de terror e ansiedade. Isso leva ele para a falta de sono. A falta de sono
gera exaustão. A exaustão cria dificuldade em lidar com as tarefas do dia a dia, em fazer coisas básicas. Isso gera mais baixa autoestima e quando alguém com baixa autoestima fica ali, ó, olhando fotinho no Instagram, aí o ciclo recomeça. Então a gente tem que ver o seguinte, esse estudo mostrou que jovens que passam mais de 2 horas por dia em mídias sociais estão com mais chance de desenvolver problemas de saúde mental do que os que não passam, dos que têm tempo controlado. Esse aqui que eu acho que é a estatística mais assustadora. 9 em cada 10 meninas relataram, que estão, né, ali nas redes sociais, relataram que se sentem inseguras, infelizes com seu próprio corpo. 90% das meninas com esse problema. Por quê? Uma rede social igual o Instagram, que é só fotos, né, basicamente, fotos das pessoas sendo felizes, fazendo coisas legais, ela gera esse efeito de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Lá as pessoas estão sempre felizes, lá as mulheres têm um corpo maravilhoso, fazem boas viagens, comem em excelentes restaurantes, vivem numa harmonia absoluta, criam uns filhos maravilhosos. Tudo é lindo nas redes sociais. Pensa numa menina de 15 anos vendo isso. Aí ela olha para dentro dela. Ela fala, minha vida não é tão legal assim. Meu corpo não é tão bonito assim. A gente sabe que aquilo é falso. A gente sabe que aquilo é maquiagem. A gente sabe, inclusive, que o próprio Instagram, é só você chegar ali e apertar 2, 3 filtros, que as suas rugas desaparecem. A sua pele fica lisa. As pessoas estão maravilhosas nas fotos, mas isso nos afeta. Ainda que a gente saiba disso. Mas pensa o seguinte, o seu filho sabe menos. Ele sabe menos. E isso afeta profundamente. Sentimentos de depressão, sentimentos de inferioridade, estar mal com o próprio corpo, é algo que está disseminado no meio das meninas. E é por isso, meus amados, que hoje talvez a gente tenha que se preocupar muito mais, falando da coisa das séries, dos filmes, com os doramas, do que com qualquer outra coisa. Vão ficar preocupados com coisa violenta, com coisa que sugere sensualidade, tá? Tudo isso, nós temos que filtrar esses conteúdos para os nossos filhos, para a nossa família. Mas os doramas, gente, eles estão fazendo exatamente isso no coração das meninas. O amor é idealizado, a pele daquele coreano perfeita, ele é afeminado, ele trata a mulher com uma delicadeza, a menina olha para aquilo e ela não encontra correspondência no mundo real. A gente vai falar assim, isso aí não tem nada a ver. Não é assim no coração de uma menina, de uma jovem, de uma adolescente. Aquilo traz sofrimento para ela, porque ela quer mergulhar naquele mundo. Aí ela quer assistir 1, 2, 3, 10, 20 episódios sem parar. Sai daquilo, se sente mal, deprimida. O único recurso que ela acha que ela tem é voltar para o dorama, porque lá ela está feliz, vendo aquele mundo de fantasia. Amados, isso está fazendo um mal de um tamanho tão absurdo, aqui, Belo Horizonte, no resto do mundo. Nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos, né? São coisas muito sérias. Uma coisa também que a gente não tomar cuidado dos nossos filhos interagindo nas redes sociais, que esse estudo demonstrou. Jovens que estão ali nas mídias sociais batendo papo com outras pessoas têm 2 vezes mais chance de sofrer ataques. 37% dos que responderam a pergunta já foram ofendidos na internet alguma vez. São ofendidos constantemente. E 70% disseram que já foram ofendidos pelo menos uma vez. Na internet, ninguém tem filtro. Já pegou um site de esporte e começou a ler comentário? Os comentários que as pessoas fazem? Ninguém tem filtro na internet. Se você não está sabendo e seu filho está batendo papo com alguém na internet, pode ser que ele esteja sendo ofendido todo dia. Pode ser que ele esteja ouvindo coisas terríveis, está se sentindo mal e não está te contando. Está ali com aquele sorrisinho amarelo, passa para lá, passa para cá, e você nem está sabendo que ele está sendo ofendido na internet. Que ele está ouvindo, que ele está lendo coisas na internet de pessoas que estão falando para ele de suicídio. Que estão falando de se machucar. Que
que estão dizendo que a pessoa não é bonita mesmo, eu não consigo, não quero mais viver essa vida, não quero mais estar nesse mundo, e gerando desespero no coração dos nossos filhos. Então, assim, a necessidade da gente estar sabendo aonde nossos filhos estão, com quem eles estão conversando, e se alguma dessas coisas aqui está gerando efeito sobre eles, é seríssimo, meus amados. E aí, por fim, esse estudo também mostrou esse outro efeito, o chamado medo de ficar de fora, que é essa coisa que nos leva de volta para as redes sociais e para as mídias o tempo inteiro. A gente sempre quer saber o que está acontecendo. Tem muitos amados aí que, por exemplo, estão muito empolgados com acompanhar influências nas redes sociais. Gente, por exemplo, que fala de política. Não aguenta ficar sem ver o próximo vídeo que sai. Não aguenta. Não aguenta não acompanhar. Né? Não aguenta não estar sabendo o que está acontecendo. Abrir o Twitter para dar uma olhada. Abrir outras redes para ver o que as pessoas estão postando. Vídeo novo de não sei quem. Se o seu celular está cheio dessas notificações, né? Se você segue alguém, chega mensagem, né? Fulano postou um novo vídeo. Aí para tudo que está fazendo e vai ver o novo vídeo. E o medo de ficar de fora tem um outro efeito também nas pessoas. A bateria está acabando, não tem onde plugar na energia, gera ansiedade e desespero. Porque não dá conta de pensar que vai ficar ali 2, 3, 4, 5 horas com o celular descarregado, sem poder olhar o que está acontecendo. Então nós temos que nos perguntar algumas coisas sobre as nossas famílias, gente. Você está observando se a sua filha está preocupada demais com o corpo dela? Porque é aí que está a indicação. Ela está preocupada demais com o corpo? Você está notando isso em alguma forma? Está afetando o humor dela? A alimentação dela? Os hábitos? As vestimentas? Os relacionamentos? Porque quem está preocupado com o próprio corpo, fica só pensando assim, não vou sair para a pessoa não me ver desse jeito, não vou fazer isso porque eu não tenho uma roupa. Sempre preocupado, sempre preocupado. Pensa nesses efeitos. Repara se isso está acontecendo dentro da sua casa. Seu filho está ficando agitado demais com informações, recomendações de pessoas que ele segue nas redes sociais. Toda hora tem alguém querendo ensinar alguma coisa para a gente. Ensinar a gente a ficar rico, ensinar a gente a cozinhar melhor, ensinar a gente a cozinhar, a criar nossos filhos, ensinar a gente a organizar nosso guarda-roupa. Toda hora tem alguém querendo ensinar alguma coisa e a gente fica ali, sem saber para onde olha. Isso está causando agitação em você? Imagina se o seu filho também está nessa. Se ele está te seguindo nesse processo. Você já comprou, aí gente, me permitam aqui. Você já comprou curso de organização doméstica ou de criação de filhos, de influências do Instagram? Gente, tem uns absurdos que às vezes acontecem na igreja. A gente vê uma mãe jovem e o menino não está dormindo à noite. Aí ela te fala assim, ele não está dormindo, não sei o que está acontecendo, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí eu vi uma menina no Instagram que ela ensina a técnica de fazer o bebê dormir. Eu comprei um curso dela e estou aqui tentando e tal. Amada, querida, pega sua bolsa, vai na casa de uma irmã que tem filhos criados, que ensinou os filhos a dormir a noite inteira. Como é que você vai comprar curso de mulheres desse mundo ensinando a criar filhos? E a sua filha vendo você fazer isso. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer. A menina, a irmã casada de nova, está ali com dificuldade de organizar o guarda-roupa, de saber como põe as coisas, compra um curso de uma organizadora doméstica para saber como é que faz. Cheias de irmãs, gente, com a casa limpa, os filhos criados, que sabe fazer tudo, que cozinha uma boa comida, que no fim do dia a casa está limpa, que ela está ali cheirosa, esperando o marido. A irmã fez isso a vida inteira, você vai procurar isso na internet. Aí o que os nossos filhos vão fazer? Se às vezes a gente não está procurando crescer e ser edificado pelas mestras do bem que estão aí na igreja. Amados, tomemos cuidado com isso. Você e seu filho ficam aí seguindo soluções milagrosas para ganhar dinheiro? Toda hora tem alguma na internet, né? Aí sua esposa está lá desesperada. Porque o meu marido está indo para outra coisa aqui agora. Achou outra oportunidade de negócio. Agora tem um curso aqui que se ele fizer, ele vai ganhar dinheiro fazendo não sei o quê, não sei o quê. Vamos tomar cuidado com isso, amados. Né? Que é isso que nos prende nessas coisas. Outra coisa também que nos prende muito, saúde. Toda hora é um negócio diferente. Comer ovo faz mal,
comer ovo faz bem, comer tomate faz mal, comer tomate faz bem, o suplemento A, o suplemento B. Eu estou seguindo o médico fulano de tal, que ele está dizendo sobre a dieta cetogênica. Não, o negócio é o intestino, que é o segundo cérebro, não sei mais o quê. Gente, tem hora que a gente vai na casa dos irmãos, senta para conversar, os irmãos só falam disso. Só fala desses negócios, das pessoas que estão seguindo, dos negócios que estão comprando, dos suplementos, do tratamento, do médico que ele está seguindo no Instagram, e os nossos filhos vendo. Os nossos filhos vendo a gente enredado nessas distrações, preocupando com isso o tempo inteiro, e às vezes não havendo edificação na nossa comunhão, não havendo reino de Deus nos nossos relacionamentos. Então tudo isso também somos nós, tragados por esse mundo doido, tenebroso. Amém? Então, gente, recomendação aí forte aos pais, por favor, se assegura que o seu filho não é dependente do aparelho celular. Querido, tenha certeza disso. Não pensa que isso... Às vezes a gente ouve um negócio assim e pensa, fulano está precisando ouvir isso. Tenha certeza que o seu filho não é dependente do aparelho celular. Tenta anotar algumas coisas. Ele consegue ficar sem o telefone por 48 horas? Sem se desesperar? Sem ficar agitado? Sem ficar ali querendo alguma coisa? Aproveita alguma situação, tira o telefone dele por um tempo e vê como é que ele vai ficar. Seu filho reage como se a bateria dele estiver acabando? Não, pai, minha bateria está acabando, não tem onde... Meu Deus, não trouxe o carregador. Como é que ele fica? Ele fica agitado demais? Peça a Deus discernimento para você ver sinais e você não ser pego quando a situação estiver difícil demais. Né? Como é que ele reage se ele for proibido? Tem meninos que ameaçam se matar se o pai falar que vai tirar o celular. E a gente fica ouvindo essas histórias e pensa assim, daqui a pouco a gente vai ouvir uma notícia de algum filho que matou o pai porque o pai tirou o celular, de que fez alguma atrocidade com a família. É ou não é verdade? Do jeito que as coisas estão indo. Não é? Não. Já tem esse tipo de notícia. Coloca aí, por favor. Depois você procura isso aqui na internet, ó. Adolescente matou o pai e irmã após briga por celular. Isso aconteceu em maio do ano passado, lá no Rio de Janeiro. Aí, de novo, vamos tomar muito cuidado, né? Essa história que é uma história complexa, tá? Menino, filho de policial, já tinha uma série de problemas. Longe de achar que uma coisa dessa está próxima de acontecer com qualquer um. Mas eu só estou querendo dar o exemplo, tá? De que até esse tipo de notícia no mundo a gente já está ouvindo. Esse menino tinha uma série de problemas, precisava de muita ajuda, mas o estopim que fez ele tomar a decisão final e tirar a vida do pai, da mãe e da irmã, foi um momento que no meio de uma briga tomaram o celular dele. Ele falou assim, então agora vai. Nesse momento. Então assim, até esse tipo de notícia nós já estamos vendo, infelizmente. Né? Então, não vamos comparar isso com as nossas casas, é outro contexto, mas vamos ter vigilância, sabendo e ponderando, refletindo sobre como esse mundo, para onde esse mundo está caminhando. E para não deixar a nossa casa ir na mesma direção. Amém? Outra coisa, os ídolos desse mundo. Nós e nossos filhos temos que tomar muito cuidado para a gente não estar enredado pelos ídolos desse mundo. Porque assim, todos os efeitos que a gente já comentou aqui anteriormente, eles também têm esse efeito colateral. Em qualquer direção que a gente olha hoje, está cheio de ídolo. Está cheio de gente para a gente admirar, para a gente achar bacana, para a gente achar que é inteligente, para a gente achar que é legal, que tem boas ideias, que tem dicas interessantes. E se a gente não assustar, a gente está seguindo essas pessoas e tendo essa relação de idolatria com elas. Há muitos ídolos para serem admirados e seguidos. Tem celebridade, né? Atores de filme, jogador de futebol. Né? Tem menino aí que fica doido com jogador de futebol, desesperado, ouvindo comentários e vendo como é que é a vida e tudo mais. E os tais dos influenciadores digitais. Tem de tudo nessa internet. Né? Comediante, investidor, filósofo, coach de carreira, cozinheiro, médico, né? como eu já falei aqui antes. Pessoas que às vezes a gente está ficando cada vez mais interessadas. Essa é a nova forma da gente andar no conselho dos ímpios. E a gente tem que refletir sobre isso. Se às vezes a gente não está dando ouvido demais
a todas essas influências e, no fim, andando no conselho dos ímpios, parando de, nos nossos relacionamentos, nas juntas, tomar conselhos, seguir bons exemplos de homens redimidos, que também são bem-sucedidos, que criam as suas casas, que organizam a sua casa, mulheres que criam seus filhos, pais que são bons pais, boas mães, mas ouvindo a voz desses ídolos desse mundo. Algumas pessoas falam assim, eu não tenho televisão, não assisto televisão, não tenho na minha casa, e não sei mais o quê. Aí o indivíduo não sai do YouTube. O que adianta? Dá na mesma. Está toda hora no YouTube, no celular. Eu não tenho televisão não. Então, assim, isso é um problema. Gente, muitos jovens não estão satisfeitos só de assistir um filme ou uma série. O que eles fazem? Eles vão atrás de saber da vida pessoal do ator. Com quem que ele está casado, quantos anos ele tem, o que ele come, o que ele faz, para onde ele viajou, segue ele nas redes sociais. Não para só em assistir a série ou filme, não para só em assistir o jogo de futebol, fica ali admirando. Olha esse cara, como é que ele treina, olha o que ele postou, como é que é a alimentação dele, a dieta, como é que ele faz, olha aqui o filho dele, não sei mais o quê. Então assim, gente, isso é mundo entrando na nossa vida, né? Os cantores, os músicos, as bandas, mesmo efeito, né? E a música tem um efeito até pior, né? Que se um jovem está o tempo inteiro ali, ouvindo música desse mundo, ouvindo mensagens hedonistas dessa terra, de sensualidade, de rebeldia, é disso que vai estar cheio o coração, né? Não podemos desprezar o perigo dos efeitos da música, né? Mas também de seguir os músicos, né? De tê-los como ídolos, de pessoas para a gente admirar. Então, assim, a voz desses ídolos está ecoando na mente dos nossos filhos. Os influenciadores digitais, eles vivem de engajamento, eles vivem de views, de curtidas, eles usam assim, as melhores técnicas da psicologia comportamental para te manter preso a ele, para te manter engajado. E a gente cai nisso se a gente não se segurar, quanto mais os nossos filhos, né? Então nós temos que pensar o seguinte, quem são os ídolos dos nossos filhos? Quem são os ídolos dos nossos filhos? Já parou para pensar isso? Quem seu filho admira? A hora que ele está ali, jogando conversa fora, falando, de quem que ele está falando? Quem são as pessoas que seu filho admira? Que sonhos seus filhos estão alimentando para o futuro? O que eles pensam para o futuro deles? Seus filhos estão falando do reino de Deus? Tem reino de Deus no futuro dos seus filhos? Nos sonhos dos seus filhos? Ou não? Ele está falando com você de ficar rico, ele está falando com você de uma profissão, ele está falando que ele quer ser bom nisso, bom naquilo, né? Aí a pergunta que dói para o pai, né? E para a mãe, seu filho te admira? Ele está cheio de ídolos nesse mundo. Ele te admira? Ele está olhando para você com admiração? Ele vê em você as qualidades que ele quer desenvolver? Ele se inspira em você? É o nosso desafio, amados. Não deixar que o mundo, nem as pessoas que estão nesse mundo, nem os influenciadores desse mundo, roubem o coração dos nossos filhos. Amém? O último ponto, então, que eu queria falar é sobre essa questão da feminilidade e sexualidade. E masculinidade. Essa foi uma questão também que a gente tem conversado, que tem nos preocupado. E aí, lá no retiro mesmo, a gente falou muito disso sobre os meninos. Uma preocupação, às vezes, dos nossos meninos não estarem desenvolvendo uma masculinidade sadia. Por quê? Não vendo tanto serviço, né? Levanta ali todo mundo, as cadeiras, os meninos não estão pegando as cadeiras para as moças e levando. A gente foi lá verificar o quarto dos meninos, uma bagunça, parecia quarto de presídio. Meninos desorganizados, meninos com pouca educação, com pouca gentileza. E aí a gente queria também falar um pouquinho disso, para nos fazer refletir. E aí essa palavra sexualidade, eu queria falar alguma coisa sobre isso, para a gente usar ela corretamente, tá? A gente precisa entender uma coisa, o sexo biológico, homem e mulher, é uma condição natural. Deus criou a humanidade assim, homem e mulher. É a verdade a respeito do que Deus fez, amém? Nós temos firme convicção nisso, mas isso não pode nos cegar para o fato de que existe uma dimensão na formação do caráter dos nossos filhos, que é a dimensão da sexualidade. O livro, vou falar de novo, o livro do Jean fala disso de uma forma muito competente.
E a gente precisa entender isso. Formar a sexualidade dos nossos filhos é importante, porque a sexualidade é uma construção social. Ele aprende uma série de questões a respeito de como ser homem e como ser mulher, enquanto está interagindo com outros. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de como construímos os nossos laços afetivos. Isso vai desembocar no casamento, na atração pelo sexo oposto, de como nos comportamos no nosso casamento, mas desde cedo a gente precisa ensinar os nossos filhos a construir laços afetivos de forma saudável. E isso tem a ver com a construção da própria sexualidade dele. Então, assim, é bom a gente não confundir isso com ideologia de gênero. O que a gente chama de ideologia de gênero, né? É uma espécie de ética, né? uma moralidade coletiva que diz assim, é uma violência contra o indivíduo estabelecer limites sobre a sexualidade, a forma como ele vai amar as outras pessoas. Então ele está livre para amar do jeito que ele quiser, como ele quiser, quem ele quiser. Isso é uma ideologia, né? Um pensamento perverso, né? Que está caminhando por esse mundo que é contrário à palavra de Deus, é fruto de uma sociedade hedonista, que fica colocando os prazeres acima de outros compromissos, até o nosso compromisso biológico, né, de reproduzir a espécie, que só importa como a gente se sente, de desfrutar a vida sem culpa, sem restrições. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de que você precisa ensinar o seu filho homem a agir como homem. E você precisa ensinar a sua filha menina, mulher, a agir como mulher. Isso é uma obrigação que pesa sobre nós. Uma responsabilidade que temos de, em cada momento da vida, construir as marcas de uma sexualidade sadia. Então, isso vai além só da gente dizer para o nosso filho que menino tem que gostar de menina e menina tem que gostar de menino. Envolve a nossa capacidade de amar, de ser amado. Durante a vida a gente tem que ir aprendendo a estabelecer relações afetivas com outros e também com Deus. Muitas vezes a pessoa chega na igreja e tem vários problemas de se relacionar de forma saudável com Deus, porque não tinha uma relação saudável e afetiva com seu pai. E aí não consegue sentir isso na conexão com Deus. É disso que eu estou falando, da pessoa crescer aprendendo a construir relações afetivas saudáveis. Então, assim, a gente tem que ter discernimento que a presença do pecado em nós também deturpa esses elementos no nosso caráter e na nossa personalidade. Então, tem esses 6 elementos aqui que eu queria deixar como sugestão para a gente meditar a respeito de ter uma sexualidade sadia. A gente construir nossos filhos com uma sexualidade sadia envolve o quê? Primeiro, a masculinidade e a feminilidade bem definidas. Isso a gente precisa sempre estar reforçando. Você é homem, você é mulher. Homem tem esses comportamentos e essas atitudes e a gente precisa definir isso com clareza. Tem que estar claro em nós, bem definido em nós, para a gente transmitir isso com clareza para os nossos filhos. Nossos filhos também precisam ter consciência de si mesmos, como filhos de Deus. Viver cada fase da vida com alegria e paixão, não querer pular etapas. Ser criança, a hora de ser criança. Ser jovem, a hora de ser jovem. Ser adulto, a hora de ser adulto. Cuidar da mente, cuidar do corpo. Entender que o corpo é templo do Espírito Santo. Que ele tem que cuidar de si mesmo. Capacidade de interagir, demonstrar afeto e interesse pelas necessidades dos outros. Como que ele vai ser afetuoso com a mulher dele? Vai ter um bom casamento? Se enquanto ele foi crescendo, você não foi ensinando ele a ser afetuoso, a ser cuidadoso. Enquanto ele constrói essas relações afetivas com a sociedade, depois, quando ele for viver a vida dele, é automático que ele faça isso dentro de casa. Que ele trate a mulher com dignidade, respeito e obedeça a palavra de Deus. Respeito pelo sexo oposto. Respeito pela integridade física e emocional dos outros. Não ser um rapaz ou uma moça que faz chacota o tempo inteiro com os outros, mas que respeita a integridade do outro, se preocupa com a emoção do outro, como é que o outro vai se sentir, se preocupa em partilhar, em dividir, e não fazer só a vontade dele, e não acontecer só apenas o que ele quer, mas saber exercer empatia e ser feliz ao ver que o outro está ficando feliz com a nossa atitude, ser generoso, ser compassivo, saber esperar a hora certa de se envolver romanticamente com o sexo oposto. Isso também faz parte
né? De não ficar se entregando a paixões e a sentimentos a qualquer hora, mas saber que tem hora para isso, tem lugar para isso, tem momento para isso, tem coisas para se alcançar antes disso. E decidir desfrutar, né, lá do prazer sexual, só com compromisso e responsabilidade, que é nisso que a gente crê. Amém? Fazer isso dentro do casamento, respeitando a vontade de Deus. Isso serve para todos nós, mas eu queria destacar aqui alguns pontos também, fazer algumas perguntas, e aí eu vou encerrar, sobre o que é ser homem de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos indica, fala a respeito de como um homem deve agir. Homem de verdade, homem com H maiúsculo, homem que obedece a Deus, que ama Jesus. Então eu queria destacar esses pontos aqui, por favor. Assim, gente, eu coloquei várias referências, não dá para entrar, né, que o nosso tempo não iria permitir, mas fica aí, né, depois para os irmãos poderem meditar os textos. Primeiro, a palavra fala que o homem tem que ser provedor e proteger a família. Tem que ter claro dentro de nós, homens, esse senso de responsabilidade. Deus confiou a nós, a família, como cabeça, e a gente tem que cuidar dela com zelo e dedicação. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos desde cedo. Um homem, como é que seu filho aprende isso? Não é só lá quando ele está casado, você falou, filho, você tem que ser provedor, você tem que cuidar da sua mulher. Quando ele é criança, você tem que ensinar a ele que homem bate no peito e fala assim, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Homem assume as suas responsabilidades. Homem não terceiriza aquilo que é dado a ele. Muitos de nós, às vezes, precisamos ter a humildade, se a gente está passando por um período de dificuldade, financeira até, de aceitar a ajuda de outros. Mas todo homem tem que assumir como princípio inegociável que ele é o provedor do lar, que ele vai prover para a família dele. Todo mundo tem que entrar no casamento com esse princípio fundamentado dentro de si. Ele vai conferir para o seu lar estabilidade, segurança, seja na fartura, seja na escassez. A mulher tem que olhar para ele e falar, esse homem cuida de mim. A gente tem muito ou a gente tem pouco, mas ele cuida de mim. Então é necessário aprender a ser organizado, aprender a estabelecer metas para o futuro, traçar planos, se comprometer com os planos. É preciso também gostar de trabalhar. Gostar de ajudar outros, né? Gostar de fazer as tarefas de casa com dedicação, fazer bem feito. Porque senão não vai aprender a ser provedor, não vai aprender a ser responsável. Amém? Outra coisa que a palavra de Deus fala que os homens têm que fazer, liderar. No mínimo, todo homem tem que ser cabeça da sua casa e saber liderar a sua família. Não é? Agora a obra de Deus precisa de mais de líderes também. Até o mercado de trabalho, né? Precisa de líderes. Pessoas que saibam liderar. Essa é uma habilidade fundamental e é algo que a palavra de Deus indicou que os homens precisam saber fazer. Agora, não tem debate sobre como ser um líder no reino de Deus. Não tem debate. A marca de um líder é o serviço, é o sacrifício. É assim que a palavra de Deus ensina a ser líder. Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. A ter iniciativa, a ter liderança, mas usar isso para servir outros. Usar isso em favor daqueles que nós amamos. E não como cabeções, né? Como pessoas que são dominadores, né? Líderes aí, que têm estilos que não tem nada a ver com a liderança que o reino de Deus nos estabelece. A palavra de Deus também nos alerta, como homens, sermos íntegros, responsáveis, verdadeiros e leais. É muito triste ver um homem que a palavra dele não vale nada. Ele fala que vai fazer agora, você sabe que amanhã ele não está fazendo nada disso. Faz compromisso, não cumpre nada. Nunca termina o que começa. Se move sempre de um lado para o outro, só a partir dos seus interesses egoístas, daquilo que faz ele feliz. Como é triste conviver com um homem assim. Mas não vamos deixar nossos filhos se tornarem homens assim, fazendo todas as vontades deles, ficando muito preocupados se o nosso filho está triste. Ai, meu filho está triste. Ai, esse negócio deixou ele mal. Meu Deus, o que eu vou fazer? Amados, não façamos isso. Vamos criar casca grossa nos nossos filhos, né? Para eles aprenderem que a vida não é tão simples assim. O reino de Deus é um convite à justiça e à integridade.
Os homens em sua casa, eles precisam ser colunas. Eles precisam manter princípios. A palavra de um homem não pode voltar atrás. E aí nós temos que saber uma coisa. Os nossos filhos, muitas vezes, vão interpretar a nossa falta de integridade como permissão. Como permissão para eles também não serem íntegros. Ah, nisso aqui meu pai faz. Né? Essa vírgula aqui meu pai deixa. Então isso aqui está tranquilo, eu posso ser. Tratar as mulheres com respeito e honra. Aí eu queria fazer um destaque também. Nós temos que tomar muito cuidado, e os pais têm que ficar de olho nisso. Rapazes que ficam circulando pela igreja, conversando com as meninas com falinha mansa, insinuando sensualidade com seu corpo, vai lá, faz academia, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vê em Congeral o menino chegando e dando aquele abraço na menina, com sensualidade, falando baixinho ao ouvido dela, né? Sendo cordial só com as mocinhas. A hora que as meninas estão ali perto, aí pronto. Aí ele pega 20 cadeiras e põe nas costas e guarda. A hora que não tem as moças, ele nem olha e tem cadeira, vai embora. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado se os nossos filhos estão tendo esse tipo de postura. Se eles não defraudam as moças, tem que pesar sobre o homem essa responsabilidade, vocês jovens, de não defraudar o coração das nossas moças. O homem precisa ser gentil, cavaleiro, servo, responsabilizar-se por tarefas pesadas e manuais e atuar com liderança, mas não só na frente da menina que ele gosta. Se ele fizer isso só na frente da menina que ele gosta, né, aí a gente sabe qual que é a intenção dele. E eu acho que nós temos que tomar isso como atitudes pecaminosas nos nossos filhos. Prestar atenção se isso não está acontecendo, para depois a gente não colher situações piores. E por fim, como é bom se os nossos filhos falarem assim, né? Depois de adultos. Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sonho com uma casa que sirva a Deus. Isso envolve ter o reino de Deus como prioridade, né? Os nossos filhos comprometerem-se com Cristo, terem Cristo no centro da vida deles. Se as preocupações dos nossos filhos e as preocupações dentro da nossa casa são com futilidades, com coisas só com objetivos profissionais, financeiros, sempre está pensando em coisas desse mundo, seu filho vai estar edificando a vida dele na areia também. Então eu queria deixar umas perguntas também. Passa aí, por favor. Seu filho está protegendo os mais fracos? Você está reparando ele fazer isso? Ele cuida dos irmãos mais novos? Se você tem mais de um filho, seu filho mais velho cuida dos mais novos? Ele é atento e protege a irmã? O seu menino, ele protege a irmã? Mesmo a irmã sendo mais velha? Ou ele não está nem aí para a irmã? Ele está aqui fazendo, a irmã está para lá, ele nem olha para ela. Tem que aprender a cuidar do sexo oposto. Se ele não fizer isso dentro de casa, ele não vai fazer isso em lugar nenhum. Você atribui tarefas dentro de casa para o seu filho e confere para ver se ele faz tudo com qualidade? Ou você está morrendo de dó dele? Tadinho, ele estuda muito. Tadinho, ele está cansado. Tadinho, sei lá o quê, sei lá o quê. Homem tem que fazer tarefa dentro de casa. Homem tem que aprender a lavar banheiro. Tem que aprender a lavar louça. Tem que aprender a arrumar a cama. Para não ir lá para o retiro e deixar aquela zona no retiro, aquela bagunça. Né? Às vezes você chega debaixo da cama de uns, só falta sair. Né? Gente, homens têm que aprender a ser organizados, a cooperar dentro de casa. Pensa num negócio que traz sofrimento para uma mulher. Muito sofrimento para uma mulher. É viver com um homem desordeiro. É viver com um homem que bagunça tudo, que não valoriza o trabalho dela. E às vezes você, mãe, está deixando o tadinho do seu filho ali, tadinho, 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 e ele vai fazer isso com a esposa dele. Né? Você preserva seu filho de tomar atitudes que vão deixá-lo desconfortável? Fica com muita dó dele? A não responder pelos seus erros? A não encarar suas responsabilidades? A não ter que voltar lá e pedir perdão quando faz errado? Você fica ali preservando? Tadinho, cuidado. Não, peraí, eu vou resolver para o meu filho. Ah, você também tem que entender o lado do meu filho. Gente, desconfia do seu filho. Leve seu filho a atender às responsabilidades de homem. Quanto mais velho ele for, mais importante isso é. Você está ensinando seu filho a tomar decisões? A começar uma tarefa e levar ela até o fim? Você falou que vai fazer, você vai levar até o fim. Porque o homem age desse jeito. O homem, quando começa alguma coisa, termina.
Você está tratando com firmeza a mentira na sua casa? Ou você está deixando esse negócio passar? Ele te dá aquela enganada, ele dá aquela volta em você e você deixa a mentira passar. Ah, meu filho, ele falou isso, não sei o quê. Mas lá fora a gente trata a mentira com firmeza. Dentro de casa, amados, nossos filhos não podem se entregar à mentira. Porque se ele mente para você, você pega e não faz nada, pode ter certeza, ele vai estar te enganando muito mais. Né? Você ensina ele a ser amigo, companheiro, leal, confiável. Você já viu seu filho cometendo atos de deslealdade? Seu filho já te viu cometendo atos de deslealdade? Seu filho já te viu fazendo maledicência, desprezando a outros? Vai ser permissão para ele. Ele vai se sentir no direito de fazer isso também. E aí, só uma parêntese rápido aqui. Eu li um livro que o Ranieri recomendou, Família Doente e Filho Ferido. É isso, né? Fala muito sobre essas coisas. Sobre, às vezes, a gente edificar a nossa casa com os nossos traumas do passado. Às vezes, as nossas complicações com a igreja, de coisas que a gente está precisando resolver, a gente vai se permitindo falar e falar e falar disso dentro da nossa casa e plantar no coração dos nossos filhos essa semente de maledicência, de falta de sujeição, de separação do corpo. Nossos filhos pequenos já se sentindo complicados com o corpo de Cristo por causa dos nossos traumas, dos nossos problemas, de coisas que a gente viveu. Libera seu filho. Libera seu filho liberando você também. Gente, vai lá e conversa, perdoa, resolve. Mas não traz isso para dentro da sua casa para o seu filho ser criado desse jeito. Vendo você chateado, mal, não querendo experimentar o reino de Deus em toda a sua plenitude, porque o seu coração está complicado. Aí ele vai crescer assim, sem nem ter motivo. Né? Você está prestando atenção do jeito que seu filho trata o sexo oposto, como eu falei aqui? Ele está se portando com sensualidade, se insinuando para as moças, abraçando carinhosamente demais, conversando mole demais, longamente demais, jovens indo para cantinho, um menino e uma menina conversando sozinhos. Não dá, né? Você estimula seu filho a ter uma vida sentada em Cristo, a separar tempo para comunhão com Deus, para servir os irmãos, para se dedicar, para ser útil na igreja, tanta coisa para fazer na igreja, tanto serviço, tantas atividades que os jovens podem se envolver. Você estimula seu filho? Você nunca quer deixar ele fazer nada, você nunca... As pessoas te chamam e falam, não, filho, vamos ali, vamos fazer isso aqui. Não, pode ficar em casa, você está cansado. Amado, põe seu filho no relacionamento com a igreja. Põe ele para frente. Amém? Sobre as meninas. A última coisa que eu quero falar. Alguns textos aí também, e alguns pontos que eu queria destacar sobre as moças. A verdadeira beleza da moça, da mulher, se expressa nas virtudes e no caráter. É isso que a palavra de Deus fala. Não está nas maquiagens, na roupa, nos adereços. Nada a falar contra usar essas coisas, mas é que a beleza da mulher não reside aí. Esse é o padrão bíblico. E aí eu acho que a gente precisa dizer uma coisa aqui importante, e aí as mães na igreja acho que podem falar disso com mais propriedade, né? Esse negócio da comparação social negativa está roubando a inocência do coração das nossas filhas pequenas. E aí tem uma questão sobre maquiagem, que é perigoso, gente. Às vezes as meninas pequenas demais ficam se interessando muito cedo por ficar maquiadas, por causa dessas comparações sociais. A gente está observando cada dia meninas cada vez mais jovens se maquiando demais, querendo parecer adultas. Isso vai afetar até o desenvolvimento hormonal dessas meninas. Isso vai fazer elas entrarem mais cedo, né, na puberdade. A gente precisa entender que se as nossas meninas têm um desejo exacerbado por parecer uma mulher adulta, né, isso vai ser muito prejudicial para a autoestima dela. Então temos que tomar cuidado com isso. Criando dentro da nossa casa esse ambiente, onde a menina cresce entendendo que a verdadeira beleza está no caráter e nas virtudes. Amém? Uma mulher segundo o coração de Deus, ela é auxiliadora e companheira. Ela edifica sua casa em amor e submissão. Então a gente tem que ensinar nossas filhas a serem auxiliadoras idôneas. E aí a gente tem que realmente combater algumas mensagens subliminares aí
desse feminismo que visa desprezar as mulheres que decidem se dedicar à maternidade e ao lar, como se isso não fosse valoroso, como se isso não realizasse as mulheres. A única realização da mulher está no trabalho, está em ganhar dinheiro, está em ter uma carreira e uma profissão. Isso é mentira. Temos várias mães aqui realizadas, felizes, no seu papel de mãe, de cuidar dos filhos, de nutrir a sua casa. Então nós temos que tirar essa mensagem subliminar. Sua filha está vendo isso o tempo inteiro, na televisão, nos lugares onde ela convive. O tempo inteiro essas mensagens subliminares estão dizendo isso. Que a mulher que escolhe cuidar da sua casa, criar os seus filhos com dedicação, ela está se diminuindo. Então nós temos que combater essas mensagens. E o nosso lar precisa ter muita edificação e ensino nesse aspecto. As mulheres também têm que cuidar e nutrir do seu lar. Nós precisamos preparar as nossas filhas para as muitas atividades, né? Ela precisa observar a mãe, né? Manter o lar limpo e organizado. Como é que ela alimenta a família bem, dando refeições nutritivas, cuidando das roupas da casa. Essa gestão do lar, ela é complexa. E às vezes a mãe vai fazendo e fica com preguiça de, né, ou está ali muito ocupada, tal, e não traz a filha para ir aprendendo essas coisas desde cedo, para se interessar por isso, para entender isso como algo importante que as mulheres precisam fazer. São habilidades que os homens precisam ter também, tá? Não é só as mulheres também. Mas esse aspecto de amar, esse princípio de Deus, de que a mulher cuida e nutre o seu lar, isso tem que estar sendo plantado no coração das nossas meninas. Amém? Então, cuidemos desses ideais feministas na nossa casa, né? Algumas pessoas aí ficam vão incutir no coração das nossas filhas esse negócio. Você não precisa de homem, não. Até dentro da igreja, às vezes as mulheres ouvem isso. Você não precisa de homem, você não se realiza com homem. Verdade, nós precisamos de Cristo. Agora, se esse comentário vem para roubar do coração das nossas meninas a beleza, a virtude que há em lares edificados para a honra e glória de Deus, aí tem problema. Apontar as mulheres para essa perspectiva de autonomia e tirar do coração delas essa alegria de querer ter uma família, de querer ter um lar. Porque é assim que o reino de Deus se multiplica, com as nossas famílias. Nós temos que amar e seguir defendendo as famílias como um princípio eterno do reino de Deus. Ter famílias, ter filhos é uma bênção. E a gente tem que crescer com esse negócio dentro do nosso coração. As mulheres também precisam ser mestras do bem. Para isso é necessário desenvolver um ambiente onde as mulheres mais velhas, como fala lá em Tito, as mais experientes, estejam envolvidas na formação das mulheres mais jovens. Então as mães também precisam trazer as filhas para esses momentos, para elas já experimentarem dessa riqueza que existe na igreja, né? Quem vai ensinar uma jovem casada a ser uma casada madura? O homem é cabeça da casa, está cuidando da sua esposa, mas é uma mulher, como a palavra de Deus fala, é uma mulher experimentada, experiente, tem muito a dizer para uma jovem casada sobre como é ser uma mulher que já passou pelas situações da vida, para ela não ter ilusões sobre como é um casamento, para ela conseguir organizar a sua vida e cuidar do seu lar com dedicação. As nossas filhas precisam participar desses momentos. Você está indo para os encontros com as irmãs e às vezes você não leva sua filha, para ela não ficar ali fazendo coisa para lá e para cá. Sua filha precisa ver essas coisas acontecendo. Precisa ver você fazendo e participar. Sua filha precisa amar esses momentos, né? E às vezes a gente tem visto algumas mulheres na igreja que vão desenvolvendo comportamentos fúteis. Só pensa em comprar, só pensa em ir para o shopping, só pensa em ir para o restaurante, fica ali na Shopee, enchendo o carrinho de coisa da Shopee. Cuidado para a gente não desenvolver uma postura muito fútil, consumista, preocupado demais com as nossas coisas e as nossas filhas estarem observando só isso. Dedica tempo a estar com as irmãs, a aprender, a edificar e a participar sua filha desses momentos. E por fim também a palavra de Deus nos fala que a mulher é a parte mais frágil, chamando o homem à responsabilidade de cuidar dela dessa forma.
Mas eu acho que a gente também tem que receber sempre essa exortação de que nós temos que reconhecer que existem muitos perigos nesse mundo. E as nossas filhas, como parte mais frágil, a gente tem que estar atento. Nós vamos redobrar a atenção. Isso vale para os meninos pequenos também, né? Redobrar a atenção sobre as companhias dos nossos filhos, dos pequenos. Muito cuidado com deixar moças sozinhas, com homens e rapazes. Muito cuidado com confiança excessiva, até em pessoas da igreja, em pessoas da família. Infelizmente, quando os abusadores se revelam, a maioria são pessoas próximas da família. Pareciam ter uma conduta irrepreensível. Estava ali do seu lado, você confiava demais. O abusador treina para ser confiável. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos também a diferenciar carinhos de toques maliciosos, a diferenciar pessoas que às vezes se aproximam delas querendo alguma coisa. Tomar muito cuidado com essa questão de se despir na frente dos outros, né? Nossos filhos não têm que ficar se despindo na frente dos outros. Nós temos que ter esse cuidado, porque assim, se acontece algo desse tipo, gente, aí para desfazer esse trauma, aí é a vida inteira, né? Haja psicólogo, oração e jejum para desfazer traumas, às vezes de situações que a gente podia contornar se a gente estivesse tomando muito cuidado com quem anda com os nossos filhos, com quem se aproxima dos nossos filhos. Esse negócio de foto dos nossos filhos em redes sociais, né? Exibindo os nossos filhos, às vezes com pouca roupa, para a gente do mundo inteiro ver, né? Pessoas desconhecidas, gerando interesse pelos nossos filhos. Amados, vamos ser sábios, né? Vamos ser cuidadosos com a nossa casa. Amém? Queria deixar aqui também umas perguntas, por favor, e encerrar com isso. Passei um tiquinho já. Pai, sua filha se sente valorizada por você? Você está fazendo ela se sentir especial? Você conhece as carências da sua filha? Nós, pais e pais de meninas, precisam ser muito atentos a isso. Se você não suprir as carências emocionais da sua filha, alguém fará isso. Alguém fará isso por você. Você está sendo o tipo de homem que ela se ansiaria casar? Ou ela está exposta a se interessar por homens que não têm conduta ilibada, que não têm caráter? Você precisa ser a referência para sua filha. Esse tem que ser o padrão dela. Nada menos que um homem tão firme, que ama a Deus e é sério como meu pai. Amém? Mãe, você está dando os recursos para sua filha, para ela se enfeitar de forma adequada à idade dela? Amados, vamos refletir com cuidado sobre essa questão das maquiagens, tá? Sua filha está vendo cumplicidade e mútua cooperação dentro do casamento? Porque aí quando ela ouve no mundo que ela não é necessário família para se realizar, mas ela olha para dentro da casa dela e vê um casamento em frangalhos, só vai reforçar. Sua filha precisa ver um casamento que é edificado, uma família que cresce, que dia após dia se aperfeiçoa. Cada um aqui está num estágio do seu relacionamento com Deus, está vivendo seu tempo. Às vezes você chegou há pouco tempo, tem coisas para ajustar. É isso mesmo. Mas os nossos filhos precisam ver que o reino de Deus está chegando, está nos transformando dia após dia, e que os princípios, as verdades, as virtudes que Deus quer produzir em nós, os frutos do Espírito, estão se manifestando dia após dia. Sua filha está aprendendo a cuidar da casa? Você está estimulando a sua filha a ter alegria e se tornar alguém que deseja ter um lar? Você está combatendo preguiça, ideais mundanos no coração da sua filha? Você está estimulando ela a apreciar o conselho e a experiência das mestras do bem? Eu venho aqui em Timóteo, tem para lá de 20 anos, né? Meninas, moças que eu conheci há 20 anos atrás, já são jovens senhoras, tantas mestras do bem que tem aqui, tantas mulheres aprovadas. Ensina sua filha pequena a amar essas mulheres, a se inspirar no exemplo delas, na vida delas. Como sua filha está se comportando nos momentos da igreja? Isso é sério. Ela está concentrada quando ela vem para o encontro desse aqui, na roupa que ela tem que vestir, preocupada com o que as pessoas vão pensar, preocupada com quem que ela vai sentar, com quem que ela vai estar conversando, com as coisas que vão acontecer. O que os outros vão pensar dela? Então a gente tem que pensar com cuidado nisso, ver que interesses que estão governando, que estão ali na cabecinha da nossa filha, né?
Vocês estão conversando sobre níveis de confiança que tem que ter com as pessoas de fora? Proteger as meninas como parte mais frágil, mas proteger os meninos também, né? Especialmente os pequenos. Você está ensinando seu filho a diferenciar carinho de toques maliciosos? Né? Pensar nisso. Quem seu filho tem liberdade para se despir na frente dele, né? Para não acontecer nada de ruim. Tá bom, amados? Queria deixar aqui esses textos que acho que nos inspiram muito a pensar como os nossos filhos são preciosos, tá? É essa mensagem que eu quero deixar. Nossos filhos são preciosos. Nós precisamos discernir esse tempo, discernir coisas que estão acontecendo agora, que talvez na nossa infância não aconteciam, que não nos incomodavam. Nós temos que entender esse mundo, os desafios desse mundo de agora e agir. Sempre tendo a palavra de Deus como nosso guia, mas discernindo as situações, discernindo, tomando conselho, né? Estando junto com os irmãos, entendendo as necessidades dos nossos filhos, o que eles estão vivendo, aqui que eles já foram expostos, para a gente ter ações assertivas. Uma coisa que está no meu coração aqui é dizer para vocês que é necessário ter coragem. Para muitas das provocações aqui, eu acho que é necessário você ter coragem. Coragem para enfrentar, coragem para não ter dó demais, coragem para fazer o que é certo, coragem para se impor, para dar para o seu filho aquilo que é melhor. Amém? Nossos filhos são herança do Senhor para nós. E ter fé nesse texto aqui, se a gente trouxer os nossos filhos para perto, ensinar a eles o caminho da verdade, eles vão se manter nesse caminho. Amém? Amém. Posso fazer uma oração rápida? Senhor Deus, nos dá coragem, Pai. Nos dá coragem para agirmos, Senhor. Para sermos assertivos, sujeitos ao Senhor. Para sermos pais e mães atentos, que edificam a nossa casa, que suprem os nossos filhos, não com aquilo que eles querem, mas com aquilo que o Senhor quer dar. Com aquilo que eles precisam. Nos dá, Senhor, discernimento e clareza para discernirmos o coração dos nossos filhos, para discernirmos o tempo em que vivemos, Senhor, e aplicarmos a Tua palavra, aplicarmos a Tua verdade, porque no Senhor não há sombra de mudança. Os Teus princípios e as Tuas verdades salvam a nossa alma, Senhor, agora e sempre, Pai. No nome de Jesus, edifica essa igreja, Senhor, edifica os nossos corações, Pai. Salva as nossas famílias, Senhor, dia após dia. No nome de Jesus, Senhor. Amém.